Bom dia, boa tarde, boa noite, salve galera, salve aqueles amantes do futebol. Professor Luiz Henrique, preparador físico de futebol de alto nível. Nessa manhã vem trazer as principais notícias dos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro e grandes novidades, né? Algum Fluminense, Vasco, Botafogo, Flamengo tem para sua imensa torcida, entendeu? Primeiro vou falar sobre o Clube de Regatas do Flamengo, que ontem apresentou uma entrevista coletiva o Gerson, né? Coringa, como eles chamam, né? Do Clube de Regatas do Flamengo. Mas antes quero dar uma notícia que o Flamengo ontem pela Copinha venceu a Aparecidense por 2-1, 2 gols de Natan, né? De Lohan, 2 gols de Lohan, camisa 10, bom jogador, provavelmente descerá para compor o elenco que vai disputar as primeiras rodadas do Campeonato Carioca 2023. O gol do Aparecidense foi uma infelicidade do nosso zagueiro, que tinha entrado minutos antes, fez um gol contra, mas isso aí não tira o brilho de uma boa atuação que o Flamengo fez, principalmente no primeiro tempo, né? E grande atuação, com 2 belos gols do Lohan, né? Bom, começamos aqui com a contratação, né, do Gerson, né? Teve algumas polêmicas, mas aquilo que eu já disse anteriormente, o Gerson, ele tem que optar onde ele quer jogar, onde ele se sente melhor. Não impor que ele tem que ser jogador europeu. Isso não existe. Se ele se sente melhor no Flamengo, vai ganhar igual ou mais do que estivesse jogando lá fora, ele vai optar em jogar dentro da casa dele, junto com os amigos dele, com a família dele. Porque o futebol você tem que ter prazer de estar no local, prazer de estar dentro daquele grupo e ter afinidade com o treinador, empatia com o treinador. Quando esses três elos não se juntam, não se abraçam, fica difícil para o atleta. Entendeu? O atleta, ele sabe que são grandes jogadores que o Flamengo tem no elenco. O Flamengo está formando uma equipe de altíssimo nível. A briga vai ser boa, sadia. Tu vai ter determinados jogos que o Gerson sabe que vai ficar no banco, porque tem que dar minutagem para outros atletas. São muitos jogos nesse ano. Então o atleta não consegue jogar 80, 90 partidas por ano. Então tem que fazer algum tipo de rodízio. O treinador já está ciente, o treinador está acostumado a fazer isso na Europa. E os jogadores ao qual esteve na Europa estão acostumados a esse tipo de trabalho. Vai ter jogos que ele não vai jogar. Por isso que o Flamengo não existe reserva. Existe titulares que ora vão jogar um jogo, ora não vão jogar. Quem está no banco são titulares também. Em qualquer equipe do Brasil, eles seriam titulares. Só que o futebol são 11, né? Então são 11 que vão jogar. Tem aquela polêmica aí que surgiu de última hora, não sei porquê, está dando muito ênfase sobre o goleiro Rossi. Esse é um problema particular dele, é um problema que ninguém sabe a verdadeira situação, quem está falando a verdade, quem não está, porque nós não tivemos conhecimento. Momentos antes dele assinar com o Flamengo, aparece essa notícia. E ninguém sabe se foi plantada essa notícia. Vão plantar essa notícia. O cara dá um grito,
Aí fala que a pessoa matou a outra, que espancou a outra. Então vamos apurar antes de tomar decisão. Essas pessoas que cobrem o Flamengo aí, torcedores, antes de informar, entendeu? Tenha muito cuidado antes de informar, fazer campanha. Entendeu? Nada disso. Vamos deixar que os dirigentes do Flamengo, que são pessoas sábias, vão até a Argentina e vão apurar. Foi mesma situação daquele jogador Pulgar. O dirigente, Marco Braz, foram lá no país de origem, no Chile, apurou e não era nada daquilo que inventaram. Então, toma cuidado, entra na onda, não queira, através desses noticiários, querer receber like, engajamento, essas coisas, não. Queira não. Porque eu sei que o intuito é like, inscrição, engajamento, mas notícia eles querem dar. Se for verdade ou se for mentira, já era. O dedo já está lá no like, já está inscrito. E as pessoas esquecem rapidamente. Então vamos deixar que o Marco Braz possa apurar e trazer para vocês, torcedores do Flamengo, a verdadeira notícia sobre o Rossi. Eu acho um grande goleiro, uma boa contratação, que se o Flamengo não contratar, outros vão lá e vão contratar. Isso aí não tenha dúvida disso. Entendeu? Augustinho Rossi. Entendeu? E eu quero aproveitar, eu sei que já está muito saturado esse caso, mas o caso Vitor Pereira, eu tenho visto aí pela imprensa, aí, principalmente a imprensa bairrista, paulista, sobre o caso Vitor Pereira, caso de histeria na internet, são os repórteres histéricos. E outra coisa, vocês da crônica do Rio de Janeiro, tomem providência, né? Porque os cronistas, os repórteres, a imprensa carioca foi achincalhada pelos aqueles comentaristas da Gazeta, pelos aqueles comentaristas de São Paulo, que nós somos imprensa frouxa, branca, entendeu? Então, eu faço um alerta à imprensa do Rio de Janeiro. Enquadra esses caras aí, porque eles não são, e não é o último biscoito do pacote ainda, entendeu? Ou o Vitor Pereira é extra série, entendeu? Extra série é um bicho de outro mundo, entendeu? É um Saci Pererê. Ou os caras estão com muita raiva porque ele veio pro Flamengo. Tem nada contra, mas se ele fosse pro 15 de Jaú, será que eles estavam assim? Se ele fosse pro Mirassol, será que eles estavam com essa fúria? Mas porque ele foi pro Flamengo, isso é sinal que esse cara deve ser muito bom treinador. E deve ser mesmo, para ele fazer aquilo que ele fez no Corinthians, disputar a final da Copa do Brasil e dando o maior sufoco lá no Flamengo, com a imparcialidade de Dorival Júnior, vendo o que estava acontecendo no campo e não conseguiu mudar taticamente o time. Aí ele deu um nó tático no Dorival Júnior. Entendeu? O Flamengo não é time de ficar na defesa. Acabou assim, improvisando o volante e tudo. Então ele mostrou as qualidades dele, com aquele time ridículo do Corinthians. Ridículo do Corinthians. Ele conseguiu levar o Corinthians à final, entendeu? E a terceira colocação do Brasileiro. E uma Libertadores. Que se ele não fosse ele na direção, o Corinthians não tinha galgado a terceira colocação do Brasileiro e nem iria para a final.
Então o mérito é dele. Que bateu de frente com um jogador, com um jogador. Bateu de frente com um jogador, porque não queria fazer o trabalho tático. Queria jogar levantando a mão e bola no pé. Não queria marcar, não queria fazer aquele papel de que hoje o Gabigol faz muito bem no Flamengo. O Gabigol agora saiu da área, o Pedro entrou dentro da área e o Gabigol fica circulando por trás ali, direto, e ajudando na marcação. Ninguém pode falar do Gabigol, não. Fazendo um excelente trabalho tático dentro da equipe do Flamengo. E ajudando a Arrascaeta e Everton Ribeiro. E participando. Errando faz parte do processo. Quem mais busca, mais quer o jogo, vai errar mais. Então, temos que chegar para a imprensa do Rio de Janeiro, tem que tomar essa providência aí, tem que ter um direito de resposta, está muito bem gravado. Porque a menina da Bandeirante, que é uma empresa paulista, queria fazer que eu discordo até de algumas pessoas aqui do Rio de Janeiro, ele tinha que responder, ele não tinha que responder nada. Foi dito que aquele assunto morreu, que ali falava sobre o Clube de Regatas do Flamengo, não falava sobre Corinthians, falava sobre o Clube de Regatas do Flamengo. A apresentação do treinador do Clube de Regatas do Flamengo. Não falava sobre Corinthians. Então, para ele passar o pano em cima do assunto, enterrar o assunto, a repórter da TV Fla foi simples e objetivo. Eu queria que você falasse sobre o assunto da sua saída do Corinthians. E ele foi lá e deu a explicação dele. E quem é que vai mudar a explicação dele? Ninguém. Tudo que vier é especulação, é mentira, é revanchismo. Estão com raiva porque ele deixou. Ele não deixou o Corinthians, o contrato dele terminou. Se meu contrato termina com determinado clube, eu tenho direito de ficar ou não, pô. É lógico que ele tinha problemas familiares, que quando essas pessoas vêm para o Brasil, deixa a família toda em Portugal, porque eles têm uma vida em Portugal. E ele raciocinou da seguinte forma: pô, vou ficar aqui mais um ano, eu vou passar raiva. Vou passar e não vou ganhar nada. Poderia até ganhar, mas teoricamente não ia ganhar nada. Com Palmeiras, Flamengo, tudo se reforçando. Fluminense. E aí? Se reforçando. Vou voltar para Portugal. Só que chegando em Portugal, os dirigentes do Flamengo, sabendo que ele estava sem clube, fez uma proposta. Consultou a família e a família falou: não, está liberado, pode ir. É chance de título, é chance de você apresentar o seu trabalho na sua essência. E ele foi, mas teve o aval da família dele, da esposa, dos filhos, da mãe, da sogra, não importa. E outros não, outros vão e não avisam a família. É certo isso? Eu saí da minha casa não avisar a minha família que um clube tal quer me contratar. Eu sempre falo isso. Eu sempre falo para meus familiares. Quando um clube X me contrata fora do eixo do Rio de Janeiro, eu aviso. Se der para ir junto comigo, vem. Se não der, eu fico lá. Contrato de 6 meses, às vezes de 1 ano. Então ele veio.
Tanto é que a comissão técnica dele não vieram. Não vieram. Porque, com certeza, os familiares achou por bem não vir. Entendeu? Então, para de histerismo. Para de arrancar a cueca pela cabeça. A imprensa paulista está assim. É um bando de hipócritas, né? Hipócritas. Eu vou lá atrás. Saudosismo. Vamos lá no saudosismo? O Bebeto ia renovar com o Flamengo. Renova, não renova, não renova, não renova. O que o Vasco fez? Por trás, quem lembra dessa história, ofereceu mais para o Bebeto. De um dia para o outro, o Bebeto estava no Vasco. Porque antigamente faziam as coisas na calada da noite, na madrugada. Você estava dormindo, acordava, o jogador já estava no outro clube. Quando o Roberto Dinamite foi para o Barcelona, não deu certo, o Flamengo foi, acertou com o Roberto Dinamite. Não é como hoje. Hoje que o Marco Braz pega o avião e vai embora. Só que o dirigente daquela época acertou pelo telefone, tá tudo certo. Marcou. O que o Eurico Miranda fez? Pegou um avião primeiro, chegou lá. O que o Flamengo ofereceu? Tá, eu ofereço o dobro. Volta pro Vasco. Voltou pro Vasco. O Flamengo parou? Não, o Flamengo continuou. O Fenômeno treinando 3 meses no Flamengo. O Corinthians nem para consultar o Flamengo. Vocês vão querer ficar com o Fenômeno? Porque ele está treinando aí, o Ronaldo. Ele está treinando aí há 3 meses. Vocês não falaram nada. Vocês vão querer ficar com ele porque eu posso lá fazer uma proposta a ele? Não. Foi lá, botou a proposta, levou. Depois do Flamengo ter recuperado ele, colocando ele em condições físicas não ideais, mas para jogar pelo menos meio tempo, e acabou e foi e fez. Você entendeu? E vida que segue. Não adianta ficar com histerismo. Não adianta ficar com histerismo. Entendeu? Professor Luiz. Entendeu? Ficar com histerismo de... o Vitor Pereira é muito bom, cara. Pode ter certeza. Para promover esse discurso de ódio da imprensa paulista, ele é muito bom. Muito bom mesmo. Então, o caso Vitor Pereira está encerrado. Professor, faça o melhor de você. Esquece os outros. Aqui no Brasil é assim mesmo. Uma imprensa brigando com a outra. E como você foi tirado do Corinthians, você não foi tirado do Santos. Você não foi tirado do 15 de novembro, você foi tirado do Corinthians. A maioria da imprensa lá, tudo corintiano. E a cara deles de raiva, eu vejo aqui, eu começo a rir sozinho. Entendeu? Então eu quero que continue o Flamengo colocar raiva nesses caras. Vamos tirar agora o Yuri Alberto do Corinthians. O Flamengo tem condições de tirar o Yuri Alberto do Corinthians. Vou fazer hashtag Yuri Alberto no Flamengo. Começa a colocar aí. Entendeu? É bom jogador, joga muito. Entendeu? O caso Quinteiro está indefinido ainda. Ainda não avançou. Está naquela. Vamos ver como o Marco Braz vai para a Argentina, resolveu o Augustino Rossi, deve também resolver esse assunto do Quinteiro, né, do River Plate, entendeu? Que não quer ficar no River. O Gerson se apresentou, já está treinando, já está de volta à sua casa, e o Flamengo vem forte, aí muito forte, vem com 2 times, praticamente vem 3, né, porque o Sub-20 misturado com alguns atletas que voltaram de empréstimo vai disputar as primeiras partidas do Campeonato Carioca. Entendeu? E o Campeonato Carioca eu quero falar segunda-feira, das rodadas, entendeu? Porque as contratações agora nos clubes já estão se estreitando para esse começo de temporada.
e qualquer necessidade de contratação é mais lá para o meio do ano, né? Para o meio do ano eles vão vir muito afinco, muito atrás dessas contratações, entendeu? Queria falar agora do Botafogo. Botafogo Futebol e Regatas, né? Giovanni Gonzalez, lateral do Mallorca, está negociando com o Botafogo. E o Michael Murila também, mas o Michael Murila é bem difícil de vir. Está mais para o Giovanni Gonzalez, porque está na reserva do Mallorca, não tem oportunidade, o treinador lá não dá oportunidade. A ele, poucos jogos, muito poucos jogos, então tem qualidade, entendeu? Ao apoio ao ataque, que eu falei na última live, né? O treinador lá é português, gosta muito desses ala, né? Avançado, entendeu? E vai ser uma boa contratação. Agora tem torcida do Botafogo, tem que ter paciência, né? Tem que ter aquele período de adaptação. Muitas das vezes as pessoas, jogadores estrangeiros, tem uns que é rápido, mas tem outros que demora a adaptação. Isso é um processo. E esse processo a gente tem que respeitar. Tem que respeitar esse processo. Demora muito a adaptação. E não sei se esse lateral direito, que eu apurei, é um lateral direito habilidoso. É porque na Europa muitos aqueles laterais assim, com essas qualidades não tem sobrevida. Eles gostam daqueles laterais brucutu, fica ali atrás, entendeu? Chega ali antes do fundo, entre a intermediária, lança lá no meio da marca do pênalti. Então, esses laterais mais habilidosos pode ver que dificilmente fica na reserva por muito tempo. Entendeu? Mas está quase chegando finalmente aí, lateral direito, Giovanni Gonzalez, né? Como eu falei da última live, né? Marlon Freitas tá certo, né? O Caio Vitor, que era jogador do Volta Redonda, tá chegando ao Botafogo, mas para a temporada para o time B, né? Que o Botafogo vai precisar, porque ele vai, se não me engano, o Botafogo está na Sul-Americana, né? Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Então vai precisar mesmo de pelo menos um time, mais de um time e meio, né, para ir. Né? Então Caio Vitor é um bom jogador, eu já vi ele jogar no Volta Redonda, entendeu? Nunca joguei contra não, mas eu já presenciei ele no Volta Redonda. É bom jogador ele, entendeu? E vamos dar oportunidade a esses meninos aí, clubes de menos investimento, que às vezes dá liga, entendeu? Agora que o Botafogo está negociando, né? É o Luiz Segovia, né? É um zagueiro do Independente Del Valle. Porque o futebol brasileiro hoje é vitrine. Então todos os atletas querem jogar aqui. Quem é que não quer jogar no futebol brasileiro? É vitrine. Os grandes empresários estão de olho no nosso futebol. Se destacou um pouquinho, vai embora. Então é um atrativo para esses atletas de outros países sul-americanos. Esse Luiz Segovia está forçando a barra, quer vir jogar aqui. E o Botafogo agora com a nova estrutura, entendeu? Teve um problema aí de atraso, mas eu não considero atraso, eu considero um reajuste, né, financeiro, né, porque não é fácil pegar um time de dívida exorbitante e você vai ter que equacionar essa dívida, e não é de um dia para o outro, você vai ter que... Se há um trabalho financeiro sobre isso, mas o pagamento do Botafogo está em dia. Amanhã não, segunda-feira eu vou dar um pitaco sobre o Atlético Mineiro. O que está acontecendo com o Atlético Mineiro? O Atlético Mineiro está indo à falência. Mais de 2 bi de dívida.
Os jogadores estão, como diz a linguagem dos boleiros, metendo o pé. Salários atrasados, 13º atrasados. Entendeu? Mas deixa isso para outra ocasião. Michael Murilo, lateral direito do Anderlecht, é mais difícil esse jogador vir. Esse Michael Murilo é muito mais difícil. Vou dizer por quê? Porque o outro jogador do Mallorca, né, o Giovanni Gonzalez, está mais fácil a negociação. Porque o técnico não conta com ele. Vai contar esporadicamente. O time da 3ª divisão que eles jogaram, ele colocou esse atleta como titular, Giovanni Gonzalez. Aí o jogo estava meio apertado, 0-0, final de jogo. E o que aconteceu? O primeiro a ser sacado foi ele. Eu ouvi de um jogador que foi meu atleta, campeão do mundo pelo Corinthians, campeão pelo Flamengo, pelo Fluminense, jogou em vários clubes. Ele falou assim: laterais e zagueiro e volante não troca, tem que ir até o final. Só se estiver muito mal mesmo. Só se estiver muito mal. Para que eu vou mexer? É mais fácil mexer taticamente com o lateral. Manda ele não subir, segura mais um pouquinho, que eu vou botar fulano no lugar de Cicrano, e o Cicrano vai jogar avançado aí pela ala. Foi simples. Entendeu? O primeiro jogador ele sacou, ele tirou 6 e botou meia dúzia. Então, é porque não gosta mesmo do cara e não adianta. Não adianta que não vai dar liga lá. Então é mais fácil esse Giovanni Gonzalez do Mallorca chegar ao Botafogo, uma boa contratação, tá? Porque os outros laterais direitos do Botafogo ainda não deram liga suficiente para ter a confiança do treinador. Agora todos sabem que a renovação de Matheus Nascimento, ele já foi a joia, né? O Botafogo está doido para vender ele. Ali é dinheiro em caixa, que já renovou o contrato até 2025. O Vitor Cuesta, isso aí eu sabia que ele ia renovar. Né? É um dos melhores jogadores, né, do Botafogo, né? Que transmite raça, empenho, come a grama, não tem bola perdida. O Cuesta renovou o empréstimo dele para o Internacional, né, aquele jogadorzinho internacional, até 2023. O Joel Carne, que vai se aposentar mesmo no Botafogo, isso aí não tem a dúvida, já tem um acordo encaminhado para permanecer no clube, eu acho que ele vai ficar, né? Mas também o Joel Carne incorporou aquelas listas preta e branca dentro do sangue dele, então quando ele entra com espírito botafoguense. Então eu creio que ele não vai terminar a carreira dele aí mesmo no Botafogo, não tenha dúvida, né? Agora tem aqueles que saiu, né? O Canu, que era zagueiro, o Renzo Saraiva. Eu pensei que esse Renzo Saraiva ia dar liga lá, mas de repente ele caiu. Gabriel Conceição, que não veio o que disse, tal de Carlinho, que não apareceu, e o Fabinho, muito menos. Entendeu? Então são as principais notícias do Botafogo, né? Mas a pincelada para vocês ficarem mais ou menos a par do que está acontecendo no Botafogo. Os trabalhos lá continuam. O Botafogo está com o pé no chão, ele está fazendo o mesmo estilo do Flamengo. Ele está tentando contratar jogador que não lhe dê custo de empréstimo, custo de compra, não. Ele está tentando pegar jogador emprestado, com opção de compra, e se no final o jogador for devolvido, mas vai ser devolvido com bagagem. Se for até melhor, for bem, poderá ser vendido
até por um preço maior, mas sempre com opção de compra o Botafogo, né? A prioridade sempre vai ser do Botafogo. Ele tá fazendo esse tipo de negócio. Estilo Flamengo, né? Eu acho que agora os clubes estão nessa linha, né? Eu quero falar um pouquinho do Fluminense, que o Fluminense agora deu uma freadazinha, né? Colocou o pé no freio, já fez as contratações para 2023, né? Todos nós sabemos que o Fluminense terminou 2023 em alta, né? Em alta, porque, pô, ficou no terceiro lugar, né? Ficou em quarto lugar, ficou o Corinthians. Eu equivoquei. Quarto lugar ficou o Corinthians. O Fluminense ficou em terceiro lugar do Brasileiro. Excelente campanha no Campeonato Brasileiro, apesar do fiasco na Sul-Americana e da Libertadores, mas no campeonato, sabe por quê? Falta de elenco também, né? Na época, em 2012, não tinha elenco. Mas em 2022, no Campeonato Brasileiro, conseguiu a vaga na Libertadores. Tem que reforçar mesmo, se não reforçar, não adianta. Vai brigar por título. Que o Flamengo possa entrar esperto, porque o Fluminense sempre foi chato, um time chato contra o Flamengo, entendeu? Que eu diga em 95. E vai brigar por título, e título de expressão. O título vai brigar não só pelo Campeonato Carioca, porque o Campeonato Carioca só dá aquela visibilidade. Agora, chegar lá na frente, se não tiver resultado, o Campeonato Carioca já passou, a água levou, entendeu? Eles vão brigar pelo título. E além de Jorge, Lima, o goleiro Vitor Eudes, Guga, o zagueiro Vitor Mendes, o Fluminense acerta com Giovanni Mensah, revelado pelo Santos, que estava no Ajax. Estava no Ajax, um meio atacante, estava no Ajax, um time B do Ajax. Entendeu? O Fluminense contratou até o final de 2023. Dependendo do rendimento desse atleta, é um garoto jovem, tem uma extensão até 2024. O Ajax é ótimo, porque se ele souber sair aqui, ele vai voltar valorizado, né? O Ajax é excelente. Agora, uma novidade, quem é que pode voltar para o Fluminense? Thiago Neves, 37 anos. Tem reunião marcada para tratar possível retorno aqui do Fluminense. Vamos ver, né? Até agora eu não sei de nada. Mas que ele já teve conversando com alguns diretores do Fluminense, já teve. Agora, não vai vir com aquele salário que ele recebia, é um salário bem inferior. Salário para pagar custo da vida dele, porque o Fluminense já está investindo em jogadores mais jovens, tem 37 anos, ninguém sabe se vai render ou não, entendeu? Vai ser aquele jogador para entrar no final do segundo tempo, não vai ser para sair jogando. Fernando Diniz, quem conhece a criança sabe. Não vai colocar. Final do jogo, para ele encontrar um coelho na cartola e colocar um parceiro lá na cara do gol, vai ser assim, 35, 30 minutos, entra Thiago Neves. Vai ser assim, entendeu? Não vai ser para sair jogando. Com certeza ele deve estar sabendo disso, não vai criar muito atrito com a comissão técnica sobre isso, entendeu? Que até o tipo 37 anos já é outro nível de treinamento, você não vai ter que dar um tipo de treinamento já diferenciado para ele, porque senão ele pode estourar mais rápido do que as molecadas que pega forte, entendeu? Então, mas vai ser, eles estão conversando, não sei se acertou. Vou apurar isso, vai ver se ele acertou com o Fluminense, entendeu? Ou ainda está em negociação, entendeu? Queria falar um pouquinho do Vasco da Gama, entendeu?
Todos nós sabemos que Abel Braga é diretor técnico. E meu amigo Carlos Brasil, parceiro de pelada, está indo gerenciar a base e aquele meio de transição, aqueles atletas de transição que saem da base profissional. Ele vai gerenciar essa parte toda. Não foi demitido não, continua lá no Vasco. E faz um bom trabalho, só que no Vasco não teve recurso financeiro para fazer contratações de peso, né? Mas conseguiu o objetivo. Ele conseguiu o objetivo. O Carlos Brasil conseguiu levar o time para a primeira divisão. Toma aí, ó. Abel, tá na primeira divisão. Aí é contigo agora. É um diretor técnico, né? Que vai ser aquele elo entre o campo e a diretoria, a presidência do clube. Então, a missão dele é blindar o Maurício Barbieri, né? De assunto extracampo. Vamos ver se ele vai conseguir, Maurício Barbieri. Por muitos anos no Red Bull Bragantino. E agora veio para o Vasco. Vamos ver, espero que dê certo. Tem boas ideias, mas para ter boas ideias tem que ter bons jogadores. E o Vasco está tentando, né? Um dos atletas que pode chegar no Vasco, eu acho que já até assinou com o Vasco para 2026, Lucas Piton. Quem conhece Lucas Piton? Ex-atleta do Corinthians. Não sei se vai dar certo, não. É o que eu falo, a torcida do Vasco tá com sede. Vai chegar aqui, vai ter que mostrar serviço. Não vai jogar de qualquer maneira, não vai inventar, porque vai entrar dentro de uma panela de pressão. Já estou avisando, porque depois eu não sabia que era assim, né? A torcida do Vasco não vai dar mole, porque não quer passar vergonha outra vez. Então, esses jogadores, a priori, vai ser contratado agora, no início do ano, mas vamos ver. Chegando lá para a próxima temporada, as necessidades vão ser supridas, né? Vão ser preenchidas, né? O Pedro Raul, todo mundo já sabe, é outro, né, que está experimentando o gosto de jogar numa equipe de grande porte. O Lucas Piton estava no Corinthians, já está acostumado às pressões. Patrick de Lucas, né? Um volante, não conheço, espero que chegue no Vasco e dê seu melhor. Léo, zagueiro, ex-São Paulo, entendeu? É aquele mesmo Léo que jogou no Fluminense. Quando ele jogava no Fluminense, jogava de volante, entendeu? Depois foi para o São Paulo, o Rogério Ceni efetivou ele na zaga, ele foi bem, está aí até agora. O Robson Bambu também foi zagueiro também. Foi não, é zagueiro. Chega por empréstimo também. Pumita Rodrigues, todo mundo sabe, aquele lateral direito uruguai, né? Assinou até 2025. Bom lateral, mas vamos ver se não. Jogar no Uruguai é uma coisa, né? Ele não jogava nem no Nacional, nem no Peñarol. Então, e jogar no Vasco é diferente. Aí São Januário, lateral, correndo ali do lado da torcida. Deu na canela 1, deu na canela 2, mano. A torcida do Alambrado e da Social, então, vai cair no pé. Aí sabe o que eles fazem? Aí vão lá pro meio. Chega pro companheiro, pô, joga ali, porque os caras estão pegando no meu pé, deixa eu jogar aí. É assim que funciona. Você pensa que lá dentro de campo os jogadores não se falam, não? Tudo é combinado às vezes, dependendo do grau de intimidade. Entendeu? Agora tem jogador que pode chegar, né? Pode chegar. Orelando tem um acordo com o Vasco, vamos ver se o Vasco acerta, mas é que são jogadores sul-americanos, né? Tá de Zanocella, entendeu? O clube já apresentou proposta, estava no Santos,
entendeu? Ninguém sabe se vai dar certo ou não, entendeu? Ivan, que foi goleiro reserva do Corinthians, entendeu? Então, Pedro Henrique, isso aí é difícil, né? Que foi zagueiro do Atlético. Pedro Henrique jogou a final da Libertadores, né? Kelvin, lateral do Atlético também. Eu acho que o Atlético vai liberar isso tudo pro Vasco. Diego Valoia, né? Atacante colombiano. Acho que é meio difícil no Talheres, estava no Talheres da Argentina. Então o Vasco está dando tiro para tudo quanto é lado. Vamos ver. O Terans, o Vasco está buscando informação sobre o Terans, a situação dele no Vasco. O Terans é um bom jogador, cairia como uma luva ali no Vasco, hein? Porque sabe que o Filipão não gosta de bons jogadores. Jogadores habilidosos, o Filipão não gosta. Por isso que ele não jogou no Atlético. Entendeu? Foi entrar na final da Libertadores faltando 10 minutos. 10 minutos é o tempo que o jogador leva para aquecer dentro de campo. Entendeu? Mas se o Vasco conseguir, vai ser uma das melhores contratações que ele vai fazer. Entendeu? Keila, né? Também um goleiro do Internacional. O Vasco já está procurando um reserva para o goleiro deles. Também é goleiro do Internacional, Porto Alegre. O lateral do Atlético de Goiás está no radar para a posição, é o Dudu. Dudu, ele está na posição, quem sabe. Né? No Atlético de Goiás eu não contrataria ele. Aqui no futebol carioca você encontra jogadores com a mesma qualidade, entendeu? Agora tem a renovação, né, de Anderson Conceição, que vai renovar o contrato com o Vasco, Edmar e o Nenê, rapaz, até o final do Carioca. Estão apostando no Nenê. E você, Vascaíno, está apostando no Nenê? Nenê é aquela situação do jogador que está indo pro Fluminense, Thiago Neves. É para entrar faltando 10 minutos, faltando 15 minutos, entendeu? Nada mais isso, entendeu? Vamos ver se dá tudo certo, né? Então, são as notícias do Vasco da Gama. Espero que o Vasco tenha sucesso, né? Precisamos de elenco, de equipes fortes, né? Para uma boa competição, um bom campeonato carioca, né? Boa rivalidade, Maracanã cheio, entendeu? E é isso que nós estamos precisando, entendeu? Nós estamos precisando. Galera, se vocês gostaram, dá um like, compartilha, entendeu? Então, notícia dos 4 grandes do Rio de Janeiro. Na segunda-feira eu vou falar sobre o Campeonato Carioca, que começa dia 12, com partida antecipada. Flamengo e Portuguesa. Mas o Flamengo vai vir com um time de garoto, porque o principal está se preparando para o jogo contra o Palmeiras. Valeu, galera. Um abraço, fique com Deus, que Deus abençoe a todos e vamos nessa que a luta continua. Valeu?